Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Porque o homem tinha perfeita justiça antes da queda, ele desfrutou de perfeita bem-aventurança. Se você e eu, pela graça divina, alcançarmos a bem-aventurança no futuro, será porque Deus nos restaurou a justiça. Assim como aconteceu no primeiro paraíso, assim deve acontecer no segundo. A retidão é essencial para a bem-aventurança do homem. Não podemos ser verdadeiramente felizes e viver em pecado. A santidade é o elemento natural da bem-aventurança e não pode viver desse elemento, assim como um peixe não pode viver no fogo. A felicidade do homem deve vir através da sua justiça, de estar bem com Deus, com o homem consigo mesmo. Na verdade, de estar bem em todos os aspectos. Visto então que a primeira bem-aventurança do nosso estado não caído se foi e a bem-aventurança da perfeição futura ainda não chegou, como podemos ser abençoados no intervalo que existe entre eles? A resposta é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Embora ainda não tenham alcançado a justiça que desejam, mesmo o anseio por ela os torna um povo abençoado. A enorme bem-aventurança do passado e a inestimável bem-aventurança do futuro eterno estão unidas por um vínculo de bem-aventurança presente. O vínculo não é tão maciço quanto as duas coisas que unem, mas é do mesmo metal que foi moldado pela mesma mão e é tão indestrutível quanto os tesouros que nos unem. Desta fome e sede vou falar esta manhã. Sinto-me tão incapaz para o esforço que devo me corrigir e dizer que tenho fome e sede de pregar para você, mas esse é todo o poder que tenho. Ó, que eu também possa ser preenchido por sua causa, que o Espírito do Senhor cumpra meu intenso desejo de ministrar a vocês esta bem-aventurança do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Primeiro então em nosso texto mencionamos apetites singulares, fome e sede, não por pão e água, mas por uma justiça. Em segundo lugar, temos uma declaração notável sobre estas pessoas famintas. Jesus diz que elas são abençoadas ou felizes. E sem sombra de dúvida, seu julgamento é verdadeiro. Terceiro, em nosso texto é mencionado uma satisfação especial que atende às suas necessidades e em sua previsão os torna abençoados. Nosso Salvador diz: eles serão saciados. Primeiro, para começar então, falaremos de apetites singulares. Neste caso, um desejo insaciável assume diferentes formas. Eles têm fome e sede. As duas necessidades mais urgentes do corpo são usadas por expor os anseios da alma pela justiça. Fome e sede são diferentes, mas ambas são a linguagem do desejo intenso. Aquele que já sentiu qualquer um desses dois sabe quão agudas são as dores que eles trazem. E se os dois se combinam num só desejo, formam uma paixão inquieta, terrível e invencível. Quem resistirá a um homem faminto e sedento? Todo o seu ser luta para satisfazer suas terríveis necessidades. Bem-aventurados aqueles que anseiam pela justiça, que nenhuma palavra pode descrever completamente, e nenhum desejo pode expor. A fome deve ser unida à sede, para manifestar a força e a ânsia do desejo pela justiça. Este desejo é como a fome e a sede em constância, não que seja sempre igualmente violento, pois o homem faminto nem sempre sofre igualmente, mas ainda assim ele nunca consegue esquecer o que atormenta por dentro, a queimação no coração. Bem-aventurado o homem que sempre deseja justiça, com um desejo insaciável do que nada pode desviar. A fome e a sede são incontroláveis, até que você alimente o homem. Suas necessidades já vão devorá-lo. Você pode dar a um homem faminto a melhor música que já foi tocada por cordas ou soprada por flautas, mas seus desejos não são aplacados. Você apenas zomba dele. Você pode apresentar-lhe a perspectiva mais justa, mas a menos que nossa perspectiva se destaque em um pão e um copo de água, ele não terá coração mais para inundação ou campo, montanha ou floresta. São abençoados, diz Cristo, aquele que no que diz respeito à justiça, estão sempre em busca dela e não podem ficar satisfeitos até que a encontrem. O desejo pela retidão que o leva onde quer que ele vá, pois o governa com suas exigências imperativas.
Assim como a sanguessuga clama, dê, o coração também clama por pureza, integridade e santidade, quando aprende a ter fome e sede de justiça. Esses apetites estão concentrados no objeto. O homem tem fome e sede de justiça e nada mais. As obras teológicas dizem principalmente que esta é uma justiça imputada ou uma justiça implantada. Sem dúvida, essas coisas são intencionadas, mas não me importo de inserir um adjetivo onde não há nenhum. O texto não diz imputado ou implantado. Por que precisamos consertá-lo? É a justiça que o homem almeja, justiça em todos seus significados. Primeiro, ele sente que não está bem com Deus e a descoberta lhe causa grande angústia. O Espírito de Deus mostra-lhe que ele está totalmente errado com Deus, pois violou as leis que deveria ter guardado e não prestou a homenagem e o amor que lhe eram justamente devidos. O mesmo Espírito faz com que ele anseie por acertar com Deus, e com sua consciência despertada, ele não poderá descansar até que isso seja feito. Isso, é claro, inclui o perdão de suas ofensas e a concessão a ele de uma justiça que o tornará aceitável a Deus. Ele clama ansiosamente a Deus por esse presente. Uma das dores mais amargas da fome de sua alma é o pavor que esta necessidade nunca pode ser satisfeita. Como pode o homem ser justo com Deus? A glória peculiar do Evangelho é que lhe revela a justiça de Deus, um método pela qual os pecadores podem ser reconciliados diante de Deus. Isso vem com doçura peculiar para quem está se esforçando e orando, tendo fome e sede de justiça, quando ele ouve falar de justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele se apega a ela, pois ela atende exatamente às suas necessidades. A fome agora assume outra forma. O homem perdoado e justificado agora deseja estar certo em sua conduta, linguagem e pensamento. Ele anseia por ser justo em toda a sua vida. Ele seria marcado pela integridade, bondade, misericórdia, amor e tudo mais que constitui uma condição correta das coisas para com seus semelhantes. Ele deseja ardentemente ser correto em seus sentimentos e conduta para com Deus. Ele anseia corretamente por conhecer, obedecer, orar, louvar e amar seu Deus. Ele não pode descansar até que esteja diante de Deus e do homem como deveria estar. Seu desejo não é apenas ser tratado como justo por Deus, o que vem através do sangue expiatório e da justiça do Senhor Jesus Cristo, mas que ele possa ser realmente justo diante do Deus que examina o coração. Nem isso será suficiente para ele. Não apenas sua conduta deve ser correta, mas ele também deseja estar correto. Ele encontra dentro de si desejos irregulares e deseja que sejam totalmente destruídos. Ele encontra tendências para a injustiça, embora resista a elas e a supere, ainda assim as tendências são abomináveis para ele. Ele encontra anseios por prazeres proibidos, embora ele rejeite esses prazeres com aversão. Seu problema é que ele deveria ter qualquer inclinação para eles. Ele quer ser tão renovado que o pecado não tenha poder sobre ele. Ele aprendeu que um olhar lascivo é adultério, que um desejo cobiçoso é um roubo e que a raiva injusta é assassinato. E portanto ele anseia não apenas por ser livre de olhar, do desejo e da paixão, mas até mesmo da tendência nessa direção. Ele deseja que a fonte do seu ser seja purificada. Ele deseja revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Ele tem sede de ser renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele não pode ficar satisfeito até que seja como Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o espelho da justiça e da paz. Mas observe bem, se o homem conseguisse isso, sua fome e sede apenas tornaria outra direção. O homem piedoso tem fome e sede de ver justiça nos outros. Às vezes, quando vê a conduta das pessoas ao seu redor, ele clama: minha alma está entre os leões, e eu minto até mesmo entre os que foram incendiados. Quanto mais santo ele se torna, mais o pecado irrita a sua alma justa. E ele clama: ai de mim que permaneço em Melzeque, que habito nas tendas de Quedar. Muitas vezes ele deseja ter asas como as de uma pomba, para poder voar para longe e descansar. Como Curpre, ele clama: ó, por uma pousada em algum vasto deserto,
atingidade limitada de sombra, onde rumores de opressão e engano, de guerra mal-sucedida ou bem-sucedida, talvez nunca mais me alcancem. Ele tem sede de companhia piedosa, ele tem sede de ver o ímpio santificado, e por isso ele clama em sua oração diária: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com fome e sede muitos recusam o Senhor Jesus Cristo, que é o pão do céu. Não se pode dizer que nenhum homem está com fome se recusar alimentos saudáveis. Quando seu filho se senta à mesa e diz que não quer jantar, evidentemente não está com fome. Aqueles que rejeitam a Cristo não terão sua expiação e sua santificação. Não têm fome de justiça. Muitos criticam as pequenas coisas do Evangelho, os assuntos insignificantes sobre a voz, o tom e a aparência do ministro. Quando o homem se senta para jantar e começa a notar que um dos pratos está lascado e uma das rosas do centro tem um incesto e o saleiro não está na posição certa até meio centímetro e a salsinha não está bem arrumando em volta da carne fria, aquele sujeito não está com fome. Experimente um pobre trabalhador de estaleiro, ou melhor ainda, sua esposa e filhos, e eles comerão carne sem mostarda e pão sem manteiga. O homem faminto comerá tanta gordura quanto magra, eu garanto. A pregação não seria tão frequentemente submetida a comentários tolos se os homens estivessem realmente famintos pela verdade de Deus. Dei-me uma faca e uma chance, diz o homem faminto. Dei-me o evangelho, diz o inquiridor ansioso, e não me importo com a eloquência. Amado, desejo que você tenha tanta fome e sede de justiça que as ninharinhas possam ser insignificantes para você, e que a verdade essencial de Deus seja seu único cuidado. Mas, infelizmente, há alguns que temos certeza de que não têm fome e sede de justiça, pois não se importam nem mesmo em ouvir falar dela. Quando seu filho fica na estrada na hora do jantar, você pode ter certeza de que ele não está com muita fome. O sino do jantar é um raciocinador muito predominante quando encontra seus argumentos no ouvinte. Assim que há notificação de que há comida disponível, o faminto corre para a mesa. Eu gostaria que tivéssemos mais pessoas espiritualmente famintas para pregar. Ele seria um pregador abençoado que pregasse para eles, pois estaria pregando para um povo abençoado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Segundo, eu dei a você muito francamente a descrição do personagem, e agora venho notar a declaração notável de Nosso Senhor. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isto é um paradoxo. Não parece possível que as pessoas tenham fome e sede, e ainda assim abençoado. Fome e sede trazem dor. Eu sei que você, meu amigo, você está aqui esta manhã, está dizendo consigo mesmo: oh, se eu pudesse estar certo. Sou um grande pecador, que eu estiver perdoado. Oh, que eu pudesse me tornar justo diante de Deus. Outro está dizendo: confio que estou perdoado e salvo, mas sinto um medo terrível de cair em pecado. Oh, homem miserável que sou, por ter tendências pecaminosas. Oh, que eu pudesse ser perfeito e totalmente liberto desta morte corporificada que me cerca na forma de uma natureza pecaminosa. Ou talvez outro amigo sentado aqui esteja chorando: Deus tem sido muito gracioso comigo, mas os meus filhos, o meu marido, o meu irmão, eles vivem em pecados e estes são os meus fardos diários. Vim aqui com o coração muito pesado porque eles não conhecem o Senhor. Ouça, querido amigo, e sinta-se encorajado. Seja qual for a forma que sua fome de justiça possa assumir, você é uma pessoa abençoada. Embora você suporte essa dor por si mesmo e pelos outros, você é abençoado. A fome e a sede muitas vezes causam uma sensação de desânimo, e essa sensação de desânimo às vezes se transforma em um desmaio mortal. Pode ser que esteja falando com alguém que atingiu esse estágio. Para ele eu digo: você é abençoado. Eu ouço você suspirando: oh, se eu pudesse ser o que quero ser. Oh, miserável que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Essas corrupções interiores, essa imaginação maligna, elas vão matar, não posso suportá-las. Deus me ensinou a amar o que é bom, e agora querer estar presente em mim, mas não acho como realizar o que é bom. Até minhas orações são interrompidas por pensamentos errantes, e minhas lágrimas de arrependimento têm o pecado misturados a elas. Amado,
Eu entendo essa fraqueza e afundamento, esse gemido e angústia, mas no entanto você é abençoado, pois o texto diz isso, e é um ditado muito notável. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por que eles são abençoados? Bem, primeiro, porque Jesus disse que sim. E se ele diz isso, não precisamos de mais provas. Se olhando para a multidão, nosso Senhor passar por aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo, e se seus olhos pousarem sobre os homens que suspiram e choram, e têm fome e sede de justiça, e se com o rosto sorridente ele disser, estes são os abençoados, então confie nisso, eles são assim. Pois eu sei que aqueles a quem declara abençoados devem ser abençoados, de fato. Prefiro ser alguém que Cristo considerou abençoado, do que alguém tão estimado por todo mundo, pois o Senhor Jesus sabe melhor do que os homens. O homem faminto de justiça deve considerar-se um homem feliz, porque foi ensinado a conhecer o valor correto das coisas. Antes, ele dava grande valor ao prazer inútil e considerava a escória do louvor dos homens como ouro puro. Mas agora ele valoriza a retidão, e não é como a criança que valoriza mais as contas de vidro do que as pérolas. Ele já obteve alguma medida de justiça, pois seu julgamento é acertado. Ele deveria estar grato por esse ser tão iluminado. Certa vez ele colocou o amargo no lugar do doce, e o doce no lugar do amargo. Treva por luz e luz por trevas. Mas agora o Senhor o trouxe a saber o que é bom e o que o Senhor exige dele. Ao obter esse julgamento correto, ele é um homem abençoado e está a caminho de uma bem-aventurança ainda maior. Observe ainda que ele não apenas avalia as coisas corretamente, mas também tem um coração voltado para o que é bom e desejável. Antigamente ele só se importava com os confortos terrenos, agora ele tem fome e sede de justiça. Dê-me um pouco de carne na panela, clama ao mundano, e deixarei a sua preciosa justiça para aqueles que a desejam. Mas este homem natural valoriza o espiritual acima do natural. A justiça é a felicidade para ele. Seu único grito é: dê-me justiça. Todo seu coração está nisso, e isso não é um privilégio insignificante. Aquele que está cheio do desejo daquilo que Deus aprova, ele próprio é aprovado. A tal homem é dada uma magnanimidade que vai além da natureza real, e por isso ele deveria ser grato a Deus. Ele é abençoado porque na presença desta fome, muitas fomes piores desapareceram. Uma paixão dominante como a vara de Arão engole todo o resto. Ele tem fome e sede de justiça, e portanto ele acabou com o desejo da luxúria, a ganância da avareza, a paixão do ódio e o anseio da ambição. Conhecemos homens doentes que foram acometidos por uma doença que eliminou suas antigas queixas. Um novo incêndio apagou as anteriores. Assim, os homens, sob a influência de um desejo de justiça, descobriram que a fome de terra, a fome de ouro e a sede de orgulho e luxúria, pela graça divina, chegaram ao fim. Os novos afetos expulsaram os antigos, assim como os israelitas expulsaram os cananeus para as montanhas, ou os mataram. Somente Deus pode dar a esta fome e sede de justiça, e uma de suas grandes qualidades é expulsar a luxúria rastejante e pecaminosa, que de outra forma consumiria nossos corações. Esses homens são abençoados por serem libertos de muitas ilusões tolas. É mais comum a ilusão de que o homem pode obter de si mesmo tudo o que precisa em religião. A maioria dos homens está iludida desta forma. Eles pensam que têm dentro de si uma fonte de poder a partir da qual podem purificar-se, reavivar-se e satisfazer-se. Experimente um homem faminto ou sedento com esta doutrina. Meu caro amigo, você não precisa ter fome, você pode se satisfazer por si mesmo. Qual é a resposta dele? Eu amarrei um cinto de fonte em volta de mim para conter a fome, mas nem isso eu encontrei dentro de mim. Estou com fome e preciso de comida de fora, ou morrerei. Ele não pode comer o seu próprio coração, nem alimentar-se do seu próprio fígado. Não lhe é possível satisfazer a sua fome por si mesmo. A ilusão espiritual comum dos homens é do mesmo tipo. Imaginam que podem, por esforço próprio, satisfazer a consciência, tornar-se puros e produzir retidão de caráter. Eles ainda sonham em tirar algo limpo de algo sujo. Deixe que a fome e a sede espirituais
venham sobre eles, e eles escaparão dessa armadilha. O homem grita: a autoconfiança é um refúgio de mentiras. Devo ser ajudado do alto. Devo ser salvo pela graça divina, ou permanecerei injusto até o fim. A fome e as sedes espirituais são professores maravilhosos das doutrinas da graça e dissipadores muito rápido das ilusões do orgulho. Outra vez, esses homens são abençoados porque já foram trabalhados pelo Espírito Santo. A fome e a sede de justiça são sempre produzidas pelo Espírito Santo. Não é natural que o homem ame o bom e o santo. Ele ama o que é errado e mal. Ele ama a transgressão ou a omissão, mas não busca a retidão estrita diante de Deus. Quando o homem tem fome de ser verdadeiro, tem fome de ser sombrio, tem fome de ser puro, tem fome de ser santo. Sua fome é uma dádiva do céu e uma promessa do céu de onde ele veio. Mais uma vez este homem é abençoado, pois na sua fome e sede ele está de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor esteve aqui, ele tinha a fome de justiça, desejando fazer e sofrer a vontade de seu Pai. Certa ocasião, seus discípulos foram à cidade comprar carne, e ele, ficando só, teve sede de abençoar a pobre pecadora de Samaria, que veio ao poço tirar água. Para ele disse: dai-me de beber, não apenas para iniciar a conversa, mas porque tinha sede de fazer aquela mulher justa. Ele tinha sede de convencê-la do seu pecado e levá-la à fé salvadora. E quando ele fez isso, seu desejo foi satisfeito. Quando seus discípulos voltaram, embora ele não tivesse tocado em um pedaço de pão ou em uma gota de água, ele disse: tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Nosso Senhor na cruz disse: tenho sede, e essa sede de seus lábios e de sua boca era apenas um índice da sede mais profunda de seu coração e alma, para que a justiça pudesse reinar por meio de sua morte. Ele morreu para que a justiça de Deus pudesse ser vindicada. Ele vive para que a justiça de Deus seja proclamada. Ele implora para que a justiça de Deus seja levada aos pecadores. Ele reina para que esta justiça possa expulsar deste mundo a iniquidade que agora o destrói. Quando você tem fome e sede de justiça em qualquer uma das formas que descrevi, você é em certa medida participante de Cristo, tem comunhão com Ele no desejo de seu coração. Assim como Ele é abençoado, você também o é, pois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Acho que devo ter surpreendido alguns que estavam de luto e clamando: ó, se o Senhor me desse para viver em sua justiça, e eu lhe agradeceria para todo sempre. Ora, você é um dos abençoados. Infelizmente, exclama alguém: estou ansiando por ser libertado do pecado. Não me refiro ao castigo, Senhor, mas à mácula. Quero ser perfeitamente puro e santo. Você, meu querido amigo, você está entre os bem-aventurados nesse exato momento. Um grande professor ao seu lado no banco está dizendo: bendito seja Deus, já sou perfeito. Bem, não tenho certeza sobre a bem-aventurança dessa festa. Esse belo pássaro não é mencionado no meu texto, mas tenho certeza sobre aquela alma que tem fome e sede de justiça, pois a palavra de Deus é clara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Terceiro ponto, e agora encerro com o melhor de tudo: satisfação especial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta é uma afirmação singular. Eles serão abençoados enquanto tiverem fome e sede. Se eles ficarem cheios, ainda serão abençoados? Sim, e ainda mais. Eles ainda terão fome e sede. Você diz que isso é estranho. É sim, mas tudo é maravilhoso no reino de Deus. Os paradoxos nas coisas espirituais são tão abundantes quanto as amoras. Na verdade, se você não consegue acreditar num paradoxo, você não pode acreditar no próprio Cristo, pois Ele é Deus e homem numa só pessoa. E isso é um mistério paradoxal. Como você pode, uma pessoa ser infinita e ainda assim ser finita? Como ele pode ser imortal e ainda assim morrer? O nosso evangelho é onde residem muitos paradoxos ortodoxos. Aquele que é saciado por Cristo tem mais fome do que antes, só que a fome é de outro tipo e não contém amargura. Aquele que mais tem fome é o homem que está saciado no sentido mais elevado. Tenho sede, mas não como antes. As vãs delícias da terra para compartilhar.
Suas feridas, Emanuel, proíbem que eu procure meus prazeres ali. Senhor, quando recebo o que tu me dás da tua graça divina, sinto um novo desejo que busca as coisas superiores. Minha alma se amplia com aquilo que se alimenta e então clama: dei-me ainda mais. Quando o homem para de chorar por mais, ele pode duvidar se já recebeu alguma coisa. A graça divina preenche e depois amplia. Aumento da graça é aumento da capacidade para a graça. Clame ainda: Senhor, aumenta minha fé, meu amor, minha esperança, todas as minhas graças. Amplia minha alma para que eu possa absolver cada vez mais de Ti. Agora vou lhe mostrar como podemos ser saciados, mesmo agora, embora ainda tenhamos fome e sede. Primeiro, embora tenhamos fome e sede de justiça, estamos mais do que cheios da justiça de Deus. Acredito que meu Deus é perfeitamente justo, não apenas em sua natureza e essência, em sua lei e julgamento, mas também em todos os seus decretos, atos, palavras e ensinamentos. Sento-me e observo-me ansiosamente a terrível verdade da perdição eterna dos ímpios. Mas meu coração fica cheio de descanso quando me lembro que Deus é justo. O juiz de toda a terra deve fazer o que é certo. Não posso desatar os nós de dificuldades sobre os quais alguns homens ficam perplexos, mas sei que Deus é justo, e aí deixo minha perplexidade. Deus cuidará para que a coisa certa seja feita, em todos os casos e para sempre. Além disso, ao ver como a iniquidade abunda no mundo, fico muito feliz por não haver iniquidade no Senhor meu Deus. Ao ver o erro na igreja, descanso no fato de que nenhum erro é aceito por Ele. A injustiça parece estar em toda parte. Certos homens arrancariam deles as propriedades de cada um, e a ordem oposta reduziria os salários dos pobres. Mas esta é a nossa âncora. Há um poder que faz com que justiça, e esse poder é Deus. Fico cheio de alegria ao ver a justiça entronizada em Deus. Você não conhece essa alegria? A seguir também estamos cheios da justiça de Cristo. E se eu for pecador, e se eu não tiver nenhuma justiça, que eu ouse apresentar diante de Deus? No entanto, Jesus, seu sangue e sua justiça são minha beleza, meu glorioso vestido. É verdade que tenho que chorar como um leproso, imundo e impuro, e ainda assim como crente no Senhor Jesus, sou justificado nele, aceito nele, e nele completo. Deus olha para mim, não como eu sou, mas como Cristo é. Ele me vê através da perfeita obediência do bem-amado, e eu estou diante dele sem condenação, não com total aceitação e favor. Quanto mais você pensa na justiça de Cristo, mais ela o encherá de grata satisfação, pois a justiça dele é muito maior do que a sua injustiça. No entanto, você estará clamando da mesma forma: ó Senhor, aperfeiçoa-me a sua imagem e dê-me justiça. Uma plenitude de conteúdo divino até transbordante será sua, enquanto você canta: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você ficará satisfeito, primeiro com o caráter justo de Deus, e em seguida com o plano da justiça divina revelado em Cristo Jesus. Olhe para o pecado deste mundo e geme por causa dele. Que mundo perverso é esse? Leia sobre guerras e opressões, falsidades e superstições. Ou se preferir, veja com seus próprios olhos as favelas do leste de Londres, ou a iniquidade de nossos nobres no oeste de Londres. E então você terá fome e sede. Mas mesmo com relação a tudo isso, você ficará satisfeito ao pensar na expiação de Cristo e lembrar que ela é a mais doce para Deus do que todos os pecados do homem são nauseantes. O doce aroma de seu sacrifício removeu do Deus 3 vezes santo o fedor deste mundo de esterco. Ele não diz mais que se arrepende de ter feito o homem na terra. Por causa da justiça de Cristo, o Senhor Deus suporta o homem culpado e ainda espera para que ele possa ser gracioso com a terra e fazê-la novamente em Cristo Jesus. Novamente, aqueles que têm fome e sede de justiça são cheios da justiça que o Espírito Santo opera neles. Não digo que estejam satisfeitos em permanecer como estão, mas estão muito gratos pelo que são. Sou um pecador, mas ainda assim não amo o pecado. Isso não é encantador? Embora eu tenha que lutar diariamente contra a corrupção, ainda assim recebi uma vida interior que lutará, e deve lutar, e não será conquistada. Se ainda não venci o pecado, é algo que devo lutar contra ele. Mesmo agora, pela fé, reivindicamos a vitória.
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se sentiu como se estivesse cheio até a borda, quando sabia que era gerado de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos? Você não ficou cheio de alegria ao saber que não era mais o que costumava ser, mas que agora você foi feito participante da natureza divina e elevado à esfera espiritual, onde você tem comunhão com homens justos feito perfeito? Nunca despreze o que o Espírito Santo fez por você. Nunca subestime a graça divina já recebida, mas pelo contrário, sinta uma delícia divina, um preenchimento do seu coração com o que o Senhor Jesus já fez. Dentro de sua alma a perfeição está em embrião. Tudo o que você ainda será está na semente. O céu dorme em arrependimento, como um carvalho dentro de uma bolota. Glória a Deus por um novo coração. Glória a Deus pela vida dentre os mortos. Aqui estamos cheios de gratidão e ainda assim continuamos com fome e sede para que a bênção que Deus nos deu possa ser mais plenamente desfrutada em nossa experiência e manifestada em nossa vida. Irmãos, posso dizer-lhe quando novamente ficaremos cheios de justiça, e é quando vemos a justiça aumentando entre nossos semelhantes. A visão de uma pobre criança convertida encheu meu coração durante uma semana de uma alegria indescritível. Tenho conversado frequentemente na semana passada com pessoas pobres que foram grandes pecadoras e o Senhor os tornou grandes santos. E tenho estado tão cheio de felicidade quanto o homem poderia estar. Uma dúzia de conversões fez todos os sinos do meu coração tocarem o toque do casamento e os manteve assim durante um mês inteiro. É verdade que eu poderia ter me lembrado com tristeza das multidões de pecadores que ainda perecem. Isso teria me feito continuar com fome e sede como tenho. Mas ainda assim, uma ou duas conversões pareceram uma bênção tão rica que fiquei cheio de alegria até transbordar. Então me senti como o bom e velho Simeão, quando ele disse: Senhor, agora deixe o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Você não sabe o que isso significa? Talvez não. Se você é um grande homem, deve fazer tudo em grande escala. Mas para uma pobre alma como eu, foi o paraíso suficiente para salvar uma única alma da morte. Considero uma grande recompensa salvar uma criança. É uma bênção para mim trazer um trabalhador humilde aos pés do Senhor e levá-lo aprendendo o caminho da retidão. Experimente, amado. Experimente e veja se a fome pelas almas dos homens não será seguida por uma plenitude de deleite que novamente levará mais fome para trazer de volta as ovelhas perdidas ao rebanho de Cristo. Você nunca dirá: tive muitas conversões e portanto estou satisfeito por não ter mais. Não quanto mais você tiver sucesso, mas terá fome e sede para que o reino de Cristo chegue aos corações dos filhos de Adão. Aos poucos deixaremos deste corpo mortal e nos encontraremos no estado desencarnado para sempre com o Senhor. Não teremos ouvidos nem olhos, mas nosso espírito discernirá e compreenderá esses órgãos embotados. Liberto desta substância material, não conheceremos pecado. Em breve soará a trombeta da ressurreição, e o espírito entrará no corpo, refinado e espiritualizado, e a masculinidade aperfeiçoada será nossa. Então o homem terá os olhos, mas eles nunca lançarão um olhar lascivo. Ele terá ouvidos, mas eles nunca desejarão conversas impuras. Ele terá lábios, mas nunca mentirão. Ele terá um coração que sempre baterá de forma verdadeira e obediente. Não haverá nada errado em sua masculinidade perfeita. Oh, que paraíso isso será para nós! Proclamo que não quero outro senão o céu, se não está com Cristo, e será como Ele é. Harpas para a música e coroas para a honra são pequenas em comparação com o reino de Deus e sua justiça. Então seremos preenchidos com a sociedade justa. Você não terá que cuidar de sua língua com medo de alguém o torne um ofensor por uma palavra. Você não será atormentado por bate-papos fúteis e fofocas bobas quando chegar ao céu. Você não ouvirá nenhuma mentira ali. Você não ouvirá nada que deprecie a infinita majestade do Altíssimo. Todos ficarão perfeitos. Oh, você não será deleitar com a abundância da justiça? Então o seu Senhor descerá do céu com um grito, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e ele reinará com eles sobre a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então virão 1000 anos de perfeição e paz, e descanso, alegria e glória, e você estará lá. Que natação em um mar de justiça será a sua. Você então será como Cristo em todas as coisas.
e todo seu entorno concordará com o dele. O céu e a terra darão as mãos de justiça. A eternidade seguirá com sua bem-aventurança ininterrupta. Não haverá impureza no reino do Deus bendito. Nem o diabo para tentar, nem a carne para corromper, nem a vontade para se preocupar, nada para perturbar. Mas você estará longe de um mundo de tristeza e pecado, com Deus eternamente trancado. E será preenchido com justiça. Meus ouvintes, vocês nunca serão saciados a menos que primeiro tenham fome. Você deve ter fome e sede aqui, para que possam ser saciados no futuro. Se você está com fome e sede, o que deve fazer? Olhe para Jesus, pois só Ele poderá satisfazê-lo. Creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele agora, pois Ele foi feito por Deus justiça para nós. E se você deseja justiça, você encontrará no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Tenho certeza de que aqueles queridos amigos que clamaram tão alto agora se juntarão a mim clamando de coração. Amém, amém. Que todos aqui comecem a ter fome e sede de justiça ao mesmo tempo. Vamos todos dizer amém.